Bom, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento, nossa palestra, nossa live, né, sobre como investir em ações. Então, um tema super oportuno, super pertinente, né, nas últimas semanas, no antes da guerra, né, muitas pessoas preocupadas, né? Nossa, a bolsa subiu muito, 190 mil pontos. Será que está muito caro? Será que eu espero? Posso colocar mais dinheiro? Né? E a gente vai ver hoje se de fato estava muito caro, se não tinha espaço, se tinha que realmente esperar, né? E depois, com os desdobramentos dessas 3 primeiras semanas de guerra, como que está o cenário hoje, né? O que, que a gente espera de futuro, né? Então, essa guerra vai demorar, não vai? Qual que é o impacto disso nos índices, nos mercados? O que, que a gente faz, né? Espera, não espera, compra, vende, não compra? Então, a ideia é falar um pouquinho disso com vocês hoje. Muito obrigado pela presença. Fiquem à vontade para ir mandando as perguntas aqui pelo chat. Eu e o Diego vamos nos revezar aqui, tanto para comentar quanto para responder as perguntas. Então, a ideia é que seja bem participativo mesmo. Então, fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, aqui um pouquinho da agenda, vamos falar para vocês um pouquinho da Valor, né, desse escritório, o escritório mais antigo credenciado a XP Investimentos, né? Então, 22 anos de história, um pouquinho da nossa estrutura e por que a gente consegue, né, entregar aí um serviço de muita qualidade para os nossos clientes. Vamos falar um pouquinho de psicologia financeira, né? Na hora de investir, principalmente no mercado de renda variável, é o fator psicológico ali que é o grande ponto de virada, né? Informação hoje a gente tem bastante, mas o que acaba influenciando mais a decisão ali é como a gente reage a todos esses movimentos. Vamos ver um pouquinho de indicadores econômicos e aí, né, o que a gente acredita ali que é o melhor do mercado de ações hoje, né? Onde a gente tem colocado o dinheiro dos nossos clientes e aí no final a entrega de fato dos prêmios para prestigiar vocês que nos acompanharam aqui até o final. Eu estou na Valor há 2 anos, eu sou formado em engenharia, em matemática, tenho MBA em gestão de negócios e estou cursando um MBA na USP, né, em economia, investimentos e banking. Tive a honra e a felicidade de ser reconhecido por 2 semestres consecutivos, né, me destacar tanto em alocação, né, de recurso, quanto na assessoria de investimentos. Então, significa aí que o trabalho vem dando certo, é um pouquinho do que eu vou trazer aqui para vocês hoje. E quem está aqui comigo, o super broker Diego Moura, Diego que me ajuda no dia a dia, né, a fazer as reuniões com os clientes, a explicar o cenário, né, a tirar essas dúvidas que eu comentei no início, ele que é o grande especialista de renda variável, né? Eu sou comercial, eu faço relacionamento, quem manja na técnica é o Diegão. Boa noite, Diegão. Obrigado pela presença. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer a todo mundo ali que parou um tempo, né? A gente sabe que São Paulo é bem turbulento, chove, trânsito, pessoal até do resto do Brasil, né? Eu sou especialista em renda variável aqui da unidade de São Paulo. Hoje eu cuido ali dessa parte muito focada principalmente em bolsa, ações, fundos imobiliários, e eu sou economista, né, de formação, tenho um MBA ali em administração de investimentos financeiros, e a gente está aqui para bater um papo ali, elucidar um pouco sobre os mitos, né, os medos, os receios que os investidores acabam tendo, né, principalmente em momentos mais voláteis, de grande disparada da bolsa ou mesmo de grandes quedas. Então a gente vai bater um papo bem bacana hoje. Boa, Diegão, muito obrigado. E aí, pessoal, a ideia hoje é ser uma conversa prática, tá? A gente não vai ficar discutindo muita teoria, né? A gente vai para o campo prático, é realmente o que fazer com as informações, com o cenário que a gente tem hoje, tá? Então,
falando um pouquinho da Valor, né? XP Investimentos, maior corretora da América Latina, revolucionou o mercado no Brasil com tecnologia, com democratização de investimentos, né? Depois melhorando a oferta de produtos, desenvolveu o mercado, né? Para a gente conseguir abarcar realmente todos os públicos, né? O investidor conservador, o moderado, o agressivo, aquele que gosta de especular, aquele que gosta de ficar tranquilo na renda fixa, né? Então, o grande pioneiro do mercado financeiro no Brasil foi a XP Investimentos. Começou lá no início dos anos 2000 e diferente do banco, né, que tem uma agência em cada cidadezinha, a XP ela não tem agências, ela tem escritórios credenciados, né? Na prática, hoje já são mais de 600 escritórios XP e na prática, né, cada um desses escritórios tem estruturas completamente diferentes, né? A gente tem escritório com 60 bi de custódia, a gente tem escritório com 1 bi de custódia, né? Então, a quantidade de profissionais, a robustez das áreas de suporte, tudo isso faz muita diferença, né? Apesar de ser todo mundo parceiro XP, a estrutura do escritório que te atende ali, a cultura, o jeito de fazer as coisas desse escritório importa muito no dia a dia. Então é muito importante você conhecer o seu parceiro de serviço, que é o escritório credenciado. Né? E a Valor é o primeiro deles. Né? Primeiro escritório credenciado da XP, estamos juntos lá desde o início. Hoje já são quase 400 colaboradores. A gente tem 45 mil clientes, 45 mil famílias sob a nossa responsabilidade, né? E já são mais de 16 bilhões sob custódia. Então, a nossa matriz fica lá em Vitória, no Espírito Santo, é um escritório capixaba, orgulhosamente capixaba, né? Mas a gente está espalhado aí por todo o Brasil, as principais capitais do Sudeste, né? Eu e o Diego estamos falando aqui de São Paulo. Sou capixaba, mas trabalho aqui na Valor São Paulo. A gente está no Rio, está em Belo Horizonte, né, Brasília, aí cidades mais do interior, né, Brumadinho lá em Minas, no Espírito Santo a gente tem Cachoeiro de Itapemirim, acabamos de inaugurar uma unidade em Linhares, né, estamos lá em Goiânia, e a gente tem uma unidade também internacional em Lisboa, Portugal. E um jeito, né, da Valor fazer as coisas, a nossa cultura é algo muito forte, muito coeso, né? A gente, nesse sentido, é um escritório muito conservador, porque tudo que a gente só faz se for beneficiar os nossos 45 mil clientes, né? Então tem que fazer sentido para todo mundo. E é por isso que a gente orgulhosamente exibe esses selos aqui embaixo, né? A gente tem, nunca perdeu o selo NPS, né, que é uma métrica ali de qualidade do atendimento. A gente é o único escritório que nunca deixou de fazer parte do G20, né? O G20 ali é um ranking da XP, né, que premia as 20 maiores e melhores operações. São uma série de critérios muito difíceis de se alcançarem, né? E a gente orgulhosamente ali sempre fez parte do G20, né? É um pouco daquela cultura que eu falei que tem que beneficiar a todos. Então é o famoso devagarinho e sempre, né? A gente vai crescendo de forma consistente para conseguir manter esse crescimento. Então, nunca lá em primeiro, pode ser que esse ano saia, né? A gente está em primeiro na parcial do ranking, então pode ser que saia esse ano no primeiro lugar, mas pode ser não em primeiro, mas nunca em último também, sempre lá. Essa é a ideia do nosso trabalho aqui, constância. Tá bom, pessoal? Ganhamos ano passado, graças aí ao esforço do time do Diego, como o melhor escritório de renda variável do Brasil, né? Um baita reconhecimento. Né? A gente tem o selo de eficiência em renda fixa e o nosso selo mais recente, né? Eficiência no atendimento de empresas, né? Então, a Valor ela é uma holding. A gente tem vários outros CNPJs dentro dessa holding e a ideia é conseguir atender o nosso cliente 360, seja uma demanda na pessoa física dos investimentos dele, seja a demanda na pessoa jurídica, né? Então, eu quero fazer um investimento de caixa da minha PJ, eu preciso de benefícios coletivos para os meus funcionários, né? Eu preciso de fazer um seguro para a planta da minha fábrica. Tudo isso a gente vai conseguir fazer dentro da Valor. Então, a ideia é que qualquer demanda financeira do nosso cliente a gente consiga atender aqui dentro. Então,
muito além dos investimentos, né, a gente trata do dinheiro dos nossos clientes em 6 pilares, né? Desde o cliente que está começando agora a investir, vai poupar os seus primeiros R$ 500 e vai começar a formar a sua reserva de emergência, até aquelas famílias private com patrimônio super consolidado, né, que precisa pensar em planejamento sucessório, precisa pensar em eficiência fiscal, né? Então a gente divide nesses 6 pilares: planejamento financeiro, investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão de risco, planejamento fiscal e planejamento sucessório. Tudo isso a gente tem funcionar, a gente tem equipes, a gente tem colaboradores, a gente tem time e estruturas para resolver com o que há de mais atualizado, não só no Brasil, mas lá fora, que é onde a gente vai buscar nossos benchmarks, né? Então, o que tem de mais sofisticado de engenharia financeira, de solução, a gente traz para os nossos clientes e traz com muita qualidade. A ideia do papo de hoje aqui é focar em investimentos, né? A gente vai falar de como crescer patrimônio, especificamente no mercado acionário. E aí, pessoal, sem mais delongas, né, entrando aqui na parte de psicologia financeira, me mandem aí no chat, né, se você prefere investir no ponto A ou no ponto B. É melhor comprar quando a bolsa está subindo? É melhor comprar quando ela está caindo? Você sabe distinguir, sem olhar para o futuro, sem olhar para o passado, em que momento a gente está, né? A gente está num momento de A ou a gente está num momento de B, né? Quando você pega a janela presente, o agora, que você olha ali a bolsa em 180 mil pontos, a gente está num momento de A ou no momento de B? E aí, né? A teoria da coisa é que todo mundo prefere comprar no A, né? Vou comprar barato. Vou comprar barato e vou vender no B, vou vender caro. Então, é muito comum chegar pessoas vislumbradas, né? Quando a bolsa bateu lá os 190 mil pontos, não, eu quero comprar ações, porque essa é a bola da vez, né? E aí é só comprar na baixa e vender na alta. E assim, na prática, quando a gente observa, né? O comprar no ar, ele é muito difícil. Porque quando a gente está num momento de o cenário está muito feio, né? As manchetes são todas tristes, são todas catastróficas, tá todo mundo enxergando o fim do mundo iminente, né? Guerra, é, quebradeira de empresas, né? Coisas ruins acontecendo. Então realmente a gente olha para o lado e só vê desastre. Então você vai falar para o cliente de comprar ações nesse momento, ele vai virar para você e vai falar: você é doido. Você não está vendo que não vai dar certo, que isso nunca vai se recuperar? Essa crise é a definitiva, não tem como a gente passar dela. Isso aqui não existe, acabou, já era. Então, quando a gente está num momento de é difícil o cliente vislumbrar a possibilidade do mercado virar, né? Da gente ganhar dinheiro. E isso aqui é fácil lembrar do final de 2024. Ações, fundos imobiliários, todos caindo mais de 10%, né? E aí você falava para o cliente, todo mundo queria tirar o dinheiro, né? Não, já era, a Selic vai ficar alta para sempre agora, não tem como bolsa andar, vamos tirar o dinheiro. E a gente tinha que, assim, conversar muito, mostrar muito dado, mostrar muita informação para convencer o cliente de deixar o dinheiro, não era de comprar mais, era de deixar o dinheiro, de não tirar. E muitas pessoas não aguentaram, tiraram. E aí a gente vê em 2025 como um ano que a Bolsa, o Ibovespa, assim, deu carroçada no CDI, na renda fixa, né? E ninguém esperava, porque de fato foi um ano de Bolsa de Valores de Selic a 15%, né? A gente já está há quase um ano de Selic a 15%. Quem poderia esperar? E é um pouco disso que a gente vai comentar hoje, né? Mas o ponto desse gráfico aqui é que é muito difícil você saber quando você está num ponto de A ou num ponto de B, né? E aí, Diegão, se você puder comentar, né? Com certeza, pessoal. Acho que
o Igor falou muito bem, em momentos ali de grande euforia no mercado, acabam que muitos agentes, investidores, eles querem entrar ali de uma forma impulsiva, né? Acabam ali achando que isso vai se perpetuar. E a bolsa, ela realmente, ela sempre age nesses ciclos. Ela tem ciclos muito fortes de altas e sempre vai acontecer alguma coisa no mundo que a gente vai ter uma queda, né? Então, ela pode ter ciclos mais longos, tanto de alta quanto de queda, como a gente já vê historicamente. Mas a tendência da bolsa ela sempre estar subindo no longo prazo, né? Isso que é a parte mais interessante de se expor à renda variável. Quando a gente olha aqui esse gráfico, a gente vê que tudo ali, começando ali no plano real, como era uma grande euforia, era o fim da hiperinflação, a gente tinha ali um dólar 1 para 1 com o real, então você teve todo esse montante entrando na bolsa, muito interessante. Veio a crise do México, claro, por conta da escala aqui, a queda não parece tão forte, né? Mas era uma queda forte, era uma queda muito relevante ali naquele momento. Depois veio a crise dos tigres asiáticos. Posteriormente começou o boom das commodities, a bolsa brasileira andou muito, foi muito performática, um momento ali que o investidor viu muito dinheiro, muita liquidez entrar na bolsa, capital estrangeiro, a nossa bolsa, ela sempre sofreu ali por uma questão de liquidez, né? O mercado interno era muito pequeno. Ainda não está num tamanho adequado comparado a grandes economias, a grandes bolsas pelo mundo, porém a gente está melhorando, né? A gente vê ali que o boom das commodities teve uma alta muito forte, começando ali nos anos 2000, se perpetuando ali até 2008, quando aconteceu a crise do subprime, aquela crise das hipotecas nos Estados Unidos, impactou as bolsas do mundo inteiro, né? A gente vê como o mercado americano é relevante, né? Eles entrando em crise, como abala todo o mercado, é estrutural, né? E ali a gente vê muita gente saindo da bolsa brasileira para se refugiar no dólar. Poxa, Diego, mas o problema aconteceu nos Estados Unidos e o pessoal tá saindo de bolsa no Brasil para se resguardar no dólar. Pois é, o dólar é considerado ali a moeda mais segura do mundo, o mercado acaba agindo dessa forma, principalmente quando os Estados Unidos aumentam seus juros, tá? E aí depois a gente vê uma recuperação muito boa da bolsa, muito forte. Ali um bom período oscilando, né? Bons anos. Quando veio ali aquela crise econômica no Brasil, a gente vê a bolsa sofrendo bastante. E depois uma alta muito forte, as reformas estruturais ali fizeram muito efeito. A gente viu ali um bull market, que a gente chama no mercado, né? Que é aquele momento muito eufórico, todo mundo comprando bolsa. A gente viu a taxa Selic caindo a patamares ali nunca antes vistos no Brasil. A gente chegou ali ao patamar de 2% de taxa de juros. Então, todo mundo comprava bolsa. A gente até brincava ali que todo mundo era gênio, né? Qualquer coisa que você comprava, subia. Porém, a gente viu ali que sempre acontece alguma coisa no mercado e nem sempre é uma questão econômica. É uma questão ali de saúde que veio da pandemia, que, claro, afeta a economia mundial como um todo. E ali a gente vê essa queda brutal nos mercados. A gente tinha uma bolsa ali comemorando os 120 mil pontos, que nunca tinha acontecido na Bolsa Brasileira, comemorando ali ter passado de 1 milhão de CPFs. Nossa bolsa era tão pequena no mercado doméstico que a gente tinha bem menos de 1 milhão de CPFs. Hoje passa dos 5 milhões, né? Está crescendo mais. Então a gente vê que a gente vai ganhando robustez também e dependendo um pouco menos do mercado estrangeiro. Com essa pandemia, todo mundo se desesperou, né? A gente viu os futuros de petróleo negativos, então o pessoal achava que o mundo ia realmente acabar naquele momento, né? As economias iam ruir e ninguém mais pensava em investir em bolsa de valores. E ali a gente viu um momento de pânico, como o Igor falou anteriormente, todo mundo querendo sair de uma bolsa ali que estava negociando a 65 mil pontos, ou seja, pô, se você comprou na média ali a 120 mil pontos para 65, é muita perda financeira. Algumas empresas ali com quedas mais catastróficas ainda, empresas voltadas ao petróleo sofreram bastante. E ali, quem confiou, quem teve a calma, né, quem foi bem orientado, ou manteve as posições, ou às vezes até aumentou, né? Porque a gente via ali empresas muito resilientes que não fazia sentido estar negociando aqueles patamares de preço, né? A empresa seguia rodando, por mais que com mais dificuldades, né? Dado o cenário econômico, porém as empresas seguiam ali firmes e fortes, né? E a gente viu ali em muito pouco tempo a bolsa passando daquele
ritmo, né, aquele período histórico de 120 mil pontos, subindo ainda mais, né, quase ali batendo 130 mil pontos no período. E ali, claro, oscilação, oscilação, e ela seguiu subindo. E aí chegou ali 2024, a gente teve aquela disruptura, né? O mercado estava esperando, já, o juro já vinha caindo, né? O mercado esperava ali uma Selic fechando o ano em 8,5%, 8%. A gente passou a ter uma alta, fechou o ano acima de 12% de Selic. Então, houve muita fuga da renda variável para a renda fixa, né? O investidor buscando ali mais segurança, foi mais temeroso. A gente viu a bolsa sofrer bastante. Porém, em 2025, que era um ano que nenhum analista confirmava que a bolsa ia subir, a gente via grandes gestores famosos falando que estavam vendidos em bolsa brasileira. E ali a gente viu que com a guerra tarifária, né, que o Donald Trump começou, né, aquela reciprocidade tarifária com os países do mundo, aquelas questões com a China, a gente vê ali o mercado americano deu uma assustada e esses agentes começaram a buscar outros mercados. O Brasil foi muito beneficiado, entrou um bom capital na nossa bolsa. Isso até o meio do ano foi o principal impulsionador da bolsa brasileira. Depois, o investidor doméstico começou a entrar também, os grandes fundos, os bancos começaram a se posicionar mais. A gente teve uma bolsa ali fechando acima dos 32% ao ano. Como o Igor bem disse, uma Selic de 15%. Então, ganhar de uma Selic de 15 é muito difícil. Foi um ano ali que tudo subiu, né? Quem tinha ouro, o ouro subiu bastante. Quem tinha Bolsa Brasileira subiu bastante. Quem tinha outros emergentes, Chile, México, Bolsa da Coreia do Sul subiu ali quase 98% no índice internacional. Um ano muito forte para as bolsas pelo mundo, dado ali um investidor que ele não se assustou no momento que todo mundo estava querendo sair de bolsa, né? Quem manteve, ele conseguiu esse prêmio. E esse ano, surpreendendo mais uma vez, a gente com uma expectativa de Selic caindo aqui no Brasil, né? Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros, onde as outras taxas se baseiam, né? Então, você vai lá e fazer um financiamento veicular, um financiamento imobiliário, você vai pegar um empréstimo no banco, essa é a taxa que se baseia toda a economia, e com base nessa taxa que os mercados veem o custo do dinheiro para eles estarem te oferecendo crédito. Então, com a Selic tendendo a baixar, historicamente a bolsa se beneficia muito desse movimento. A gente viu ali, principalmente antes da pandemia, que a gente tinha uma taxa de juros estava ali em 6,5, né? É, começo de 2019, ela vinha baixando já, porém ela começou a cair mais bruscamente com algumas falas ali do ministro da Economia. Então, a gente viu ali que toda essa performance foi acompanhando a queda da Selic. Agora a gente com uma Selic bem mais alta do que tinha, e essa expectativa de queda também animou muito o mercado, porém, o que veio trazendo nesse ano, janeiro e fevereiro, uma performance espetacular para a Bolsa Brasileira foi justamente o capital estrangeiro saindo um pouco de bolsa americana e buscando os emergentes mais baratos. Mas não qualquer emergente, tá? Emergente que ele tem liquidez, que ele tem como entrar e sair quando for necessário. E ali o estrangeiro viu que o Brasil, ele dentre os emergentes mais relevantes, ele era o quarto mais descontado. A gente negocia ali a um patamar de preço-lucro das ações X, e eles viram que estava abaixo, comparado a outras economias que negociavam patamares mais altos, né? E a gente tem grandes empresas aqui que você tem uma liquidez bem interessante. Aí a gente chegou ali a um patamar de 192 mil pontos na bolsa, uma grande euforia, Selic ali podendo cair, juros americanos já caindo, né, desde o ano passado. Você tem uma pujança maior. Quanto menor os juros americanos e mais altos os juros aqui por hora, você tem um diferencial de alíquota interessante que o mercado não vê tanta vantagem em deixar seus valores no dólar, né? Eles passam a migrar, buscar mais risco, porque não compensa tanto deixar o dinheiro em títulos seguros lá fora. Então, você tem todo esse cenário que ele é muito fundamentalista para uma bolsa seguir em alta, né? Tanto por dados históricos, tanto pelo cenário como um todo. E aí, mais uma vez, o imponderável acontece. Começa ali a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.
A gente vê ali que é um local muito estratégico, né? O Irã ali é banhado pelo Estreito de Hormuz, onde passa 20% do petróleo e gás do mundo. É, todo o Oriente Médio ali tem grandes empresas do setor petrolífero, a maior do mundo, a Saudi Aramco na Arábia Saudita, por exemplo, que chegou a ter uma das suas refinarias atacadas. Nesse dia o petróleo subiu bastante. Essa alta do petróleo, o barril antes da guerra ali estava ali por volta de US$ 65, chegou a bater 117, né? Hoje fechou ali mais ou menos a US$ 110. Isso tudo assusta muito o mercado. Então, a gente vê ali que a bolsa brasileira, assim como todo mundo, também acabou sofrendo um revés. Não tão forte, a bolsa demonstrou muita resiliência e a gente chegou ali ao patamar de 180 mil pontos, o que pode ser uma grande oportunidade, né? Dado que as empresas seguem performando, a gente segue com o mesmo cenário de possibilidade de queda de juros nesse ano e segue ali também com essa saída de investidores do mercado americano. Maravilha, Diegão, excelente. A gente vai entrar nessas questões de cenário, de números e de indicadores mais adiante, mas o resumo desse slide aqui, pessoal, é que na teoria é fácil você comprar na baixa e vender na alta, né? Mas o que a gente observa na prática é que nos momentos de alta, em que o garçom está falando de comprar ações, em que o jornal, que sites de fofoca, que revistas de fofoca, né, que o trocador do ônibus, está todo mundo falando de ações, porque é um momento muito eufórico, né? Muitas pessoas entram sem entender de fato qualquer indicador, né? Sem entender de fato, sem ter qualquer noção de preço justo, né? De balanço da empresa, né? De projeções de futuro, de endividamento, de lucratividade, de gestão, de governança corporativa, né? E as pessoas entram porque está todo mundo acreditando que vai subir para sempre, né? Então o que a gente observa é compra na alta e aí quando chega no momento de baixa, que aí tem sangue no mar, né? Que tá o jornal só mostra empresa quebrando, né? Tá todo mundo perdendo emprego, a economia tá precária, tem guerra acontecendo e ninguém consegue enxergar que esse mercado vai virar ali na frente, né? Todo mundo corre para estancar o prejuízo, que em teoria não existia ainda, e é nesse momento que ela exerce e o prejuízo de fato vai existir. Então, o que a gente observa na prática é sempre que as pessoas compram na alta e vendem na baixa. É sempre assim. Por mais que a gente alerte, a gente vai ver isso acontecendo, né? E em todas essas crises aqui, tá? No subprime lá nos Estados Unidos em 2007, 2008, né? No final do governo Dilma aqui, aquela quebradeira no Brasil, desemprego nas alturas, né? A pandemia, em todas essas crises, todo mundo achava que não tinha volta. Essa era a crise definitiva e o mercado nunca mais ia virar. Mas como a gente está vendo, o mercado vira. Então a ideia é, sabendo disso, como eu me preparo para aproveitar as oportunidades, né? Então aqui o investidor sem orientação compra na alta, vende na baixa e assim vai até quebrar. Então a ideia dessa conversa de hoje é quebrar esse ciclo de fato, não deixar isso acontecer com vocês que estão aqui com a gente, né? Então Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, compre ao som dos canhões, né? Quando o mundo vem de guerra, desespero, quebradeira, caos, esse é o momento de você procurar e comprar, né? E venda ao som dos violinos. Quando tá tudo lindo, maravilhoso, a vida é bela, fique esperto que é, pode ter perigo aí, né? E o Benjamin Graham, né, que foi um grande influenciador, vamos usar essa palavra com parcimônia, né? Mas de todas essas cabeças pensantes de investimentos, todas elas derivaram ali de Benjamin Graham, né? Então, o investidor inteligente, ele é um realista, ele sabe o que está acontecendo e vende para os otimistas e compra dos pessimistas, né? Então, essa é a sabedoria, que na teoria é fácil, mas na prática, como a gente conversou até agora, é algo bem difícil de ser feito. E aí, pessoal, a ideia da conversa de hoje aqui não teria como a gente resumir o investimento de ações em uma hora. Então, a gente vai dar para vocês um indicador qualitativo
que vai fazer vocês evitarem 90% das zebras do mercado, tá? A maioria das furadas que vocês vão ver no mercado, vocês vão conseguir evitar com esse indicador qualitativo aqui, tá? Não é um indicador definitivo, não quer dizer que você olhando só ele, você vai ter sucesso, mas é algo para você limpar o escopo de análise de tudo que existe de possibilidade, como que eu limpo ali para eu, de fato, no que sobrou que é saudável, fazer a melhor escolha ali de acordo com o meu perfil, de acordo com a minha estratégia, tá? Então isso aqui é um ponto de partida, não é a linha de chegada. E aí, que indicador que é esse, né? Que o preço de uma ação, ela deve, ela deve indicar, né? Ela deve mostrar a lucratividade de uma empresa, ela deve corresponder à lucratividade daquela empresa, tá? Então, aquele preço tem que dizer para mim se aquela, ele tem que fazer sentido para mim se aquela empresa estiver entregando um lucro correspondente. E aí o Diegão vai destrinchar esse indicador com exemplos, tá? Com prática, para a gente entender como utilizar isso na prática. Vai lá, Diegão. Com certeza, pessoal. É quando a gente olha ali o preço das ações, o lucro das empresas, é muito importante esse indicador. Mas, claro, como o Igor falou, ele não é um indicador total, né? Uma verdade absoluta. A gente olha outras coisas, né? Saúde da empresa ali, a gestão. A gente tem que olhar o cenário econômico como um todo, né? Não adianta uma excelente empresa em um cenário muito ruim, né? Dependendo ali o modelo de negócio dela, o cenário pode impactar demais as coisas, né? Por isso que é importante a gente ter sempre essa análise contínua. Pode passar a próxima, Igor. Falando um pouco aqui de ativo. É, não adianta também a gente ter toda aquela questão da psicologia financeira quando a gente tem alguns vieses, né? Oi é um caso muito clássico. É uma empresa que, quanto mais caía, a gente via investidores empolgados comprando, porque está barato. Só que tem que entender todo o cenário que fez a empresa chegar àquela cotação, né? Tanto que a gente vê ali essa empresa com uma receita líquida relevante, custos muito altos e o lucro ali sempre abaixo, né? Ou seja, prejuízo. Aquela parte de 2018 que está acima são venda de ativos, é algo fora da operação da empresa. A empresa está reduzindo ali o seu material, né? A sua operação como um todo, vendendo seus ativos, por isso que deu aquele lucro muito forte. Então a gente vê a empresa que ano após ano tem prejuízo. Isso é um indicador muito importante daquela questão da gente ver uma empresa que está sempre dando lucro, né? Uma empresa resiliente aos diversos cenários e com uma operação ali interessante. Pode passar a próxima. A gente vê ali o que aconteceu com as ações da Oi, né? Tá marcando ali uma queda do período de praticamente 100%, né? A ação basicamente virou pó. Quem entrou ali, principalmente, tá? Anteriormente a 2016, perdeu muito dinheiro. Quem entrou posteriormente também, tá? A escala do gráfico acaba não demonstrando muito, mas não é difícil a gente ver pessoas que estão ali com perda na Oi de 99%, 94%, 96%, dependendo do período que entraram. E é muito triste, porque a gente vê ali o dinheiro do investidor basicamente sumindo, né? E é algo muito difícil de se reverter. Vamos para o próximo exemplo? Outro exemplo muito forte, principalmente no período da pandemia, né? Ela acabou até mudando de ticker algumas vezes. A gente tem as Casas Bahia, que ali no período da pandemia era Via Varejo. A gente tinha alguns influenciadores muito famosos, né? Que inclusive falavam muito dela, falavam que ela ia bater tal preço. E a gente viu um movimento muito forte de investidores indo, né, nessa dinâmica, comprando ativos sem saber dos riscos, né, dado ali que a empresa não vinha num bom cenário, e ainda passou depois com uma alta dos juros. A gente já tem uma varejista que engloba ali o cenário o macro, né, como um todo, as varejistas tendem a sofrer mais com juros mais altos. Claro, toda varejista com juro alto eu devo sair, eu devo... Não, não é isso, tá, gente? Mas algumas empresas que já vêm sofrendo, já não estão com uma saúde de caixa,
elas tendem a sofrer ainda mais. Por quê? O juro alto, ele retrai a economia, você tem menos clientes. E uma empresa ali que acaba buscando uma faixa de renda menor, sofre mais ainda, que é justamente essas pessoas que necessitam do crédito para estar adquirindo os bens que eles comercializam, tá? Então, juntou ali uma gestão que vinha muito problemática com um cenário econômico muito adverso e a gente vê ali essa queda muito forte. Vocês veem essa alta, né? Como eu falei no período da pandemia ali, ó, 2019 para 2020, olha como ela subiu. E subiu por quê? Porque estava tendo lucro, estava tendo uma gestão muito boa? Não, ela tinha um resultado bem constante e negativamente, né? Pode até voltar à anterior, Igor. A gente vê ali que era bem constante, né? Ela estava sempre ali, ó, na margem, né? Ou dando prejuízo ou um lucro muito baixinho. E aí é o que acontece, né? Vamos para a próxima. Você vê essa alta muito forte no período ali da pandemia, muito guiado ali por é, falas de algumas pessoas com certa notoriedade, principalmente nas redes, que fizeram esse ativo subir muito forte artificialmente. E a gente vê ali que conforme os juros foi subindo, como foi deteriorando, né, um ativo que ele já vinha sofrendo, já vinha tendo dificuldades. Agora a gente tem um exemplo bom, né? Uma empresa que tem lucros constantes. A gente vê aqui que a Vale, muito raro ter um ano que ela não tem um lucro, né? Ela está constantemente ali entregando o resultado aos seus acionistas. Uma empresa conhecida por ser uma excelente pagadora de dividendos, ou seja, ela está ali remunerando todo mundo que investe nela. Poxa, eu aceitei arriscar meu dinheiro ali na Vale. Esse acionista está sendo bem remunerado, a empresa está entregando lucro, a empresa está buscando constância. Dado ali um ativo que ela também tem seus desafios. A Vale, né, como uma mineradora, né, o ferro, o seu principal negócio, depende muito ali, por exemplo, da China. Hoje representa cerca de 40%. Então, quando a China teve aquele crescimento muito forte, a Vale surfou muito bem isso, mas é uma empresa que soube se reinventar e trabalhar ali com outros mercados, né, buscar uma margem interessante, redução de custos. A gente vê uma melhora operacional bem legal na Vale, tá? Vocês veem ali o aumento da receita líquida, que também é importante, e o custo não subindo na mesma proporção. A gente vê que o custo ele sobe, mas ele não sobe tão forte como o aumento da receita líquida, ou seja, eles estão faturando mais mesmo, enxugando os custos, deixando a sua operação mais eficiente, para conseguir entregar essa diferença muitas vezes da oscilação do minério de ferro. Por isso que é importante a gente estar sempre analisando como essa gestão está sendo feita, né? E a gente vê ali que ao longo do tempo a Vale espetacularmente subindo muito, né? Claro, ela teve aquele pico, esse pico que vocês estão vendo ali em meados de 2022, é, ele não voltou na cotação. Porém, quando a gente olha os dividendos distribuídos, tá? O dividendo ele sai da cotação da empresa, né? Toda vez que a empresa ela vai pagar um dividendo. Esse dividendo, por exemplo, a Vale está valendo R$ 80 e vai pagar R$ 2. Ela amanhece ali na bolsa negociando a 78, tá? Esse dividendo vem para a conta do acionista, ele saiu um pedacinho da empresa para ir para o bolso de cada investidor. Então, com os dividendos, ela está num patamar mais alto do que ela teve ali em meados de 2020, 2021, 2022, que subiu muito forte. Então a gente está vendo a Vale muito bem, ela está se aproveitando muito fortemente desse momento. Surpreendeu, né? Outro ativo que há poucos dias atrás, né? Dias não, perdão, há poucos meses atrás, estava negociando ali na casa dos R$ 54, o mercado ali meio temeroso, né? Mas a gente via que as grandes carteiras, né, das casas de research, né, as casas de análise, todo mundo tinha Vale, né? Porque é importante, ela tem um tamanho muito grande, uma relevância no índice Bovespa, é um pouco difícil ficar de fora dela. E aí, quando ela vai bem, ela ajuda a nossa bolsa a ir muito bem também. Outro exemplo aqui é a VEG. A VEG é um orgulho, né, dos brasileiros, né? A gente tem muitos acionistas fãs de VEG, todo o modelo que eles estão sempre se reinventando, aproveitando a inteligência artificial, adquirindo empresas que têm uma sinergia interessante com o negócio deles, e a gente vê o lucro deles muito forte, crescendo ano após ano. Então, todo ano a gente vê ali que, poxa, a VEG está
subindo lucro, subindo lucro, subindo lucro, subindo lucro. Então eles crescem a receita, crescem o custo, né? Normalmente, quando você aumenta a operação, aumenta o seu portfólio ali de empresas que você está adquirindo para melhorar o seu negócio. Mas a gente vê o lucro também, ele segue. O lucro segue crescendo. Isso é muito importante, mostra ali uma resiliência de muitos anos da empresa. E aí, a cotação não pode ser diferente. Ela responde a esse bom negócio, a essa empresa dando lucro. Por isso que é muito importante, a gente vê que o mercado fica bem eufórico, esperando o resultado das empresas, né? Vendo o que os analistas estão falando, tentando antecipar se o resultado vai ser bom ou ruim, se vai ser acima da expectativa, se vai ser na expectativa. Então, isso movimenta muito o mercado e a gente vê que, poxa, no período aí, ali analisado, 30.000%, né? Quase 31.000% de rentabilidade é bastante. Então, por isso que é importante a gente ter uma gama de ativos. Claro que a gente não vai pegar e falar, poxa, eu acho que esse aqui vai subir nos próximos 25 anos, vai subir 30.000%, 10.000%, eu vou comprar só ele. Não, a gente não tem como acertar ali é, a lua, né? Tão facilmente. Então a gente faz uma gama ali de ativos, uma análise constante. Isso é bem importante, esse acompanhamento. Tô mutado aqui, né? Maravilha, Diegão. E aí, pessoal, o que que a gente quis mostrar com esses exemplos aqui, né? Relembrando que isso é um indicador quali e um ponto de partida. Ele não deve ser um único indicador que você vai analisar. Mas é que o Brasil, além de ser um mercado pequeno, ele é um mercado difícil, né? O Brasil é o país do rentista, né? Porque a nossa Selic ela é historicamente muito alta. Então, para as empresas isso é complexo, para o mercado acionário isso é complexo. Então, para o investidor pessoa física, né, é óbvio que tem várias outras estratégias, né? Tem empresas cíclicas, tem empresas de turnaround, enfim, tem outros tipos de estratégia para você investir, só que são estratégias mais complexas. Se é um mercado difícil e a estratégia é mais complexa, o que a gente recomenda para o investidor pessoa física, principalmente aquele que está desacompanhado, que não tem uma boa assessoria, é vá no que é mais certo, né? E o que, que seria o mais certo aqui? Você investir em empresas lucrativas, né? Então, se aquela empresa dá lucro, faz sentido você investir nela e o preço vai refletir esse lucro que ela entrega. Se uma empresa dá prejuízo, não faz sentido você entrar naquilo, né? Então você está vendo uma empresa lá que o ticker dela está valorizando e você vai olhar o balanço, ela só entrega prejuízo, né? O que está acontecendo, né? Faz sentido eu entrar nesse negócio? Então, sempre comparar se o preço daquela ação na bolsa está refletindo a lucratividade, o balanço daquela empresa, né? Então, se ela dá lucro, faz sentido eu querer analisar, eu entrar na análise. Se ela só dá prejuízo, não faz sentido enquanto eu, investidor pessoa física, que tenho tempo limitado, recurso limitado, ferramenta limitada, conhecimento técnico limitado, querer me aventurar nesse negócio, né? Então lembre sempre desse indicador aqui, né? Que o preço de uma ação deve refletir o lucro dela. É, então, assim, resumindo a nossa conversa até agora, né? Além desses outros, desse indicador de o preço deve refletir o lucro, a gente tem uma tabela aqui do Henrique Breda para você é, pegar várias dessas linhas aqui e ter indícios de se a gente está num mercado de alta ou se a gente está num mercado de alta, de baixa, perdão. A gente acabou comentando algum desses pontos, né? Mas se você tem um alto desemprego, pode ser indicativo de um mercado de baixa, né? Alto desemprego significa que as empresas não estão contratando, que o mercado está difícil, que o caixa está restrito, né? E que está todo mundo apertando o cinto. E isso com certeza reflete no resultado, reflete no preço daquela ação na bolsa, né? E o contrário também é verdadeiro. Tanto é que a gente está com um índice de desemprego baixo agora e as empresas com excelentes resultados, né? É, então, esse é um indicador. E a gente não deve olhar para esses indicadores isoladamente, tá, pessoal? Se você pega só uma linha dessa, você vai estar fazendo uma análise pobre,
né? Então a ideia é você realmente destrinchar e comparar vários desses indicadores ao mesmo tempo, né? Então, se aquele negócio que eu falei do jornal, né, da revista, do site de fofoca, se a confiança está alta, se está todo mundo comentando, né, do assunto da bolsa no momento, é um indicativo de bolsa cara, né? Se tá todo mundo com medo, né, é o contrário, indicativo de bolsa barata. Tem uma aqui que eu gosto muito, né? A primeira entrevista de um candidato para a vaga de estagiário e de analista, né? Aquela vaga de entrada. Você acabou de se formar e vai entrar no mercado, né? Então, se o cara entra falando que ele quer aprender, que ele vai trabalhar muitas horas e vai se dedicar bastante, isso é um indicativo de bolsa barata, né? Um mercado difícil, né? Tenho que espremer ali, tirar água de pedra para fazer as coisas acontecerem. Agora, se o cara chega numa vaga de analista, né, numa vaga de estagiário, já querendo saber quanto vai ser o primeiro bônus, né, quando é o primeiro bônus, quantos salários é o primeiro bônus, isso é um indicativo de bolsa cara, né, porque tá tudo sobrando, né, tá favorável no momento e as pessoas se acostumam rápido a esse tipo de cenário, né, mas tem coisas mais técnicas aqui para olhar, né, se pô, commodities, né? Se os preços das commodities estão baixos, isso é um indicativo de bolsa barata, principalmente na nossa bolsa, que é super dependente, não só a nossa bolsa, mas a nossa economia, muito dependente de commodities, né? Então, commodities, preço baixo, bolsa barata. Commodities, preço alto, indicativo de bolsa cara, né? Então, porra, se a gente está naquele pessimismo, né? O Brasil é irrelevante frente ao mundo. Indicativo de bolsa barata, né? Agora, se a gente volta ali a pensar que o Brasil é a última Coca-Cola do deserto, o melhor país do mundo, né? A gente está voando, pode saber que é um indicativo de bolsa cara, né? Período de bonança ali. Então, são vários aqui dos indicadores que a gente pode cruzar, comparar de forma consolidada para entender, né, se a bolsa está cara ou está barata. Isso aqui é um guia de bolso, tá, pessoal? É uma análise mais quali também. É óbvio que depois você tem que ir para algo mais quantitativo. Quer fazer algum comentário aqui, Diegão? É exatamente isso, né? Isso reflete muito também a economia, né, do país como está. Porém, nem sempre, né? Nem sempre o melhor momento econômico significa que a bolsa vai estar performando e vice-versa. Mas reflete muito ali como está a economia de um país, como está o Brasil frente ao mundo, para a gente gerar realmente essa atratividade, né? Uma bolsa cara, geralmente é uma bolsa que está extremamente atrativa, né? Então, é o que o Igor já bem disse. Todo mundo só fala de bolsa, a gente vê o noticiário falando de bolsa, bolsa, bolsa sobe, bolsa sobe, bolsa sobe. Só que não tem muito fundamento, né? Como a gente viu ali, na verdade a gente vai ver, a gente vai ver. Pô, acabei antecipando uma parte. A gente vai ver ali que em determinados momentos a bolsa ela tem uma alta tão forte que não se justifica pelo lucro que as empresas estão tendo. Já volta nisso que a gente tinha falado do lucro. Boa, Diegão. E aí, mais um indicador aqui, pessoal, para a gente ficar de olho, tá? A gente costuma falar bastante do índice Ibovespa, né? Ah, o Ibovespa, o Ibovespa, o Ibovespa. E aí muita gente gosta de jogar o gráfico do Ibovespa contra o CDI e falar a bolsa não bate o CDI, não vale a pena ter ações, né? E aí é o que a gente vê aqui nesse gráfico, a linha vermelha é o Ibovespa e a linha verde é o CDI. Então, esse gráfico aqui está até 2024, está até um pouquinho desatualizado, né? Mas, pô, de fato, o Bovespa está perdendo para o CDI, significa que não vale a pena? Essa linha amarela, né, é um outro índice, o IDIV. O IDIV, ele considera grandes blue chips brasileiras, as maiores empresas brasileiras ali, e com uma característica de forte geração de caixa, né? Lucro, como a gente vem comentando agora. E por terem forte geração de caixa, por já serem empresas gigantescas, elas têm uma característica de distribuir boa parte dessa lucratividade para os acionistas, né? Pagam muitos dividendos. E aí, quando você olha o IDIV, que considera esses dividendos, pô, tá dando carroçada no CDI. Né? Então, se você fica só na análise de primeiro nível ali, né, o Ibovespa está perdendo para o CDI, não vale a pena eu ter, você fica de fora desse mercado
super promissor que ganha assim tranquilamente do CDI. Né? E esse slide já é justamente a introdução do que a gente vai falar para vocês aqui agora. Né? O IDIV, então, boas empresas que geram caixa, que distribuem dividendos. A gente aqui na Valor gosta desse tipo de empresa e é por isso que a gente traz esse. Para a gente tem que escolher em uma hora, tem que falar de pouca coisa, é por isso que a gente escolhe esse indicador qualitativo para falar para os nossos clientes ou futuros clientes. Né? E aí, Diegão, acho que você pode comentar um pouquinho do momento atual, né? Foi para 190, voltou para 180, e aí, o que, que eu faço? Exatamente, pessoal. A gente viu ali que a bolsa começou muito bem, né? O investidor estrangeiro entrando muito forte. Em janeiro, por exemplo, o fluxo de dólares estrangeiros que entrou na bolsa brasileira foi maior que todo o ano de 2025, que já foi um ano positivo, tá? Em janeiro foram mais de 24 bilhões de dólares na nossa bolsa. Isso impulsionou muito o nosso mercado. Dado ali aquele cenário que a gente falou, né, de migração do mercado americano, né, eles tirando uma pequena parte, a bolsa americana é tão grande, tão líquida, uma pequena parte ali que busca os emergentes já beneficia muito o nosso mercado. E aí, claro, com as questões do petróleo, a gente viu ali a guerra, né, Estados Unidos contra o Irã, a gente viu a bolsa sofrendo um pouco, né, voltando ali a patamares de 180 mil pontos, que ainda assim é um patamar muito bom de crescimento, né? Se a gente pegar quem começou a investir lá atrás, com certeza está com uma carteira bem tranquila, está bem feliz, né? Claro, se ele fez boas escolhas de ativos, fez um acompanhamento, uma atualização de acordo com o cenário. Aquilo que eu tinha acabado antecipando no slide anterior, né? Que muitas vezes a gente percebe que o mercado está eufórico por alguns dados, né? E um deles é essa relação preço-lucro, né? A cotação das empresas, o valor que a empresa está sendo negociado está sendo muito maior que o lucro que ela está entregando. A gente viu isso antes da crise do subprime, né? 2007 ali, começo de 2008. Olha como está alto, né? No gráfico, como está um pico, negociando a quase 19 vezes o preço-lucro. Olha como ali o pós-pandemia, né? 2020 para 2021. Olha como está alto ali o gráfico. Também negociando acima de 19 vezes preço-lucro. Ou seja, o valor que estava cotado às empresas era muito maior que o lucro que elas estavam entregando. Né? Então, isso na média mostra que é uma bolsa que está assim, cara. Está muito acima da média que esse mercado está negociando. A gente vê ali que o Brasil tem uma média de quase 12, né? 11,9. E nesse momento de alta expressiva que a gente teve, que muitas vezes as pessoas falam, nossa, a bolsa está cara porque ela está batendo um recorde de 190 mil pontos. Só que durante todos esses anos, o lucro das empresas foi crescendo e a cotação não conseguiu acompanhar. Então, na média, a gente tem uma bolsa negociando a 11,3 vezes o preço-lucro, enquanto a média está quase em 12. Ou seja, para chegar na média, a gente ainda tem muito espaço e a gente vê ali que essa média ela acaba sendo muito influenciada ali por grandes picos que a bolsa teve para baixo nas crises, né? Então, a gente pode ali ver que entre 2011 até meados ali de 2020, 21, a bolsa sempre negociou acima dessa média, mesmo com a questão dos pontos de Bovespa sendo inferior. Então a gente vê ali que a gente tem bastante espaço para crescer e tem um cenário ali que pode ser um cenário muito interessante para isso estar acontecendo, né? Que é justamente a queda dos juros, que é um impulsionador muito grande, e essa questão do investidor estrangeiro ainda estar entrando em bolsa brasileira, né? Mesmo após o conflito, a guerra, a gente não está vendo uma grande fuga de capital estrangeiro como o mercado temia. A gente não está vendo esse investidor simplesmente fugindo e voltando ali para o mercado americano. A gente vê ali o Brasil com muito interesse por parte do mundo, tá? Então a gente vê que pode ser sim uma oportunidade. A gente teve uma queda ali expressiva agora, pouco mais de 10 mil pontos, é uma queda expressiva, e se abre a oportunidade de empresas que estão entregando muito. É muito o temor da guerra, o temor do petróleo subindo, será que o mundo vai parar, como é que vai ficar a inflação? Esse é o temor atual. Né? E a gente já viu que, historicamente, quando a gente entra na hora do terror, é o momento que costuma ser mais benéfico para a cotação.
Legal, Diegão, maravilha. E aí, pessoal, então resumindo esse slide aqui apesar de a bolsa ter subido muito recentemente, ela ainda negocia abaixo do que a média brasileira negocia, ou seja, ainda tem oportunidade, ainda tem espaço para entrar. E para aquelas pessoas que têm dificuldade de visualizar o que é preço-lucro, né? Ah, todo mundo fala PL, 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 e eu não consigo interpretar o que isso significa, né? Pô, 11,3 é alto ou é baixo? E aí tem uma forma de você visualizar isso e trazer para a realidade. O preço sobre lucro ele é um indicador de em quanto tempo você recupera o seu investimento de volta. Né? Se eu comprar aquela ação, em quanto tempo os dividendos, o lucro daquela empresa, ela vai pagar o meu investimento inicial. Então pensa numa ação, né, que está negociando a R$ 10 e ela entrega R$ 2 de lucro. Né? Eu comprei a 10 e ela entrega R$ 2 de lucro. Né? Qual que é o meu PL? 10 de preço, 2 de lucro, 10 sobre 2, 5. O que significa esse 5? Ela vai pagar o meu investimento inicial em 5 anos. Né? Eu demoro 5 anos para receber o meu dinheiro de volta. Então, pensa essa mesma empresa, só que agora ela está negociando a R$ 20 e está entregando os mesmos R$ 2 de lucro. Né? Ou seja, ela ficou muito cara para o mesmo lucro. Né? Então, 20 sobre 2, 10 anos. Eu saí de um tempo de 5 anos para receber o meu dinheiro de volta para um tempo de 10 anos. Né? Então, é o que a gente observaria naquele gráfico de Casas Bahia, naquele gráfico de Oi que a gente observou. Né? O preço subiu muito, mas o lucro da empresa, o lucro por ação ali não acompanhou. Né? Então, o que está acontecendo? Né? Está só aumentando o meu período para receber o dinheiro de volta e eu vou continuar colocando dinheiro nisso? Né? Não faz sentido algum. Então, quando a gente traduz esse número para tempo para recuperar minha grana de volta, fica mais fácil de eu comparar a análise até com, sei lá, um trabalho extra que eu vou fazer, uma grana que eu vou investir aqui numa outra atividade. Né? Você consegue comparar banana com banana, digamos assim. E aí a gente já está para finalizar, tá, pessoal? E a gente sabe que, pô, é legal entender, é super gostoso você entender o indicador, conseguir olhar para o mercado e se posicionar, mas na prática, na hora de colocar o dinheiro mesmo, pô, são infinitas variáveis, são infinitas análises, infinitas é uma palavra muito forte, né? Mas são inúmeras análises, são inúmeros indicadores, são inúmeras empresas, né? Das que eu quero ter, das que eu tenho, das que eu posso ter, se valer a pena, se determinado parâmetro X ou Y for atingido. Né? Então, são muitas análises. Enquanto eu, pessoa física, tenho lá a minha atividade profissional, tenho a minha família, tenho o meu lazer para tocar, sobra muito pouco tempo para eu fazer isso com a devida profundidade. Não é nem que eu não consiga fazer, mas com a devida profundidade, com a devida seriedade que o tema merece, porque no mercado de alta, beleza, é o que o Diegão falou, tudo sobe, né? Mas na hora que balança, que o negócio desanda, eu só vou conseguir segurar aquilo que eu tenho certeza. E aí, se eu fiz uma análise rasa, o meu psicológico não vai aguentar, porque ele sabe que eu não tenho certeza, né? Eu não tenho noção daquilo que eu estou fazendo. Eu comprei no impulso, eu comprei no que comentaram. Então a gente tem na Valor a nossa própria casa de análise, né? A Lume Research. Ela é exclusiva para os nossos clientes, né? A gente não vende relatório para o mercado. E essa casa de análise, né? Os analistas desse time que ficam acompanhando o mercado, vendo o que está acontecendo no mundo, aqui, analisando os papéis, eles fazem esse trabalho pela gente. Né? É uma gestão automatizada. Os analistas vão fazer a movimentação e ela vai acontecer ali na sua posição. As ações são suas. Você vai ter o papel de Vale, você vai ter a ação de Petrobras, você vai ter a gestão, vai ter o papel de Itaúsa. Mas quem faz a decisão de comprar ou vender são os analistas da Lume. E isso é feito automatizado na carteira dos nossos clientes. Né? Você vai receber todo mês ali o relatório para você acompanhar os resultados. E a gente acredita muito nessa gestão. Antes de eu deixar o Diegão comentar aqui sobre os setores, como é feito esse rebalanceamento de forma bem breve, para a gente não estourar muito tempo, eu só queria mostrar
o resultado de uma gestão profissional para vocês. Desde julho de 2022, quando essa estratégia foi criada, o Ibovespa subiu 92%. A nossa carteira subiu 148%. Né? Então a gente está 56% acima da média do mercado. Você falar que você é um aluno, que você é um profissional 56% acima da média, pô, você é bom demais, cara. E isso é a carteira que a gente tem aqui, né? Não quer dizer que vai ser sempre lindo, né? Pô, botou dinheiro na Lume, você sempre vai ganhar, sempre vai sorrir. Como dá para ver no gráfico, se é um momento de baixa, a gente vai sofrer também, a gente vai cair. Mas a ideia é a gente cair menos do que o mercado. E se está num momento de alta, a ideia é a gente subir mais do que a média do mercado, porque a gente tem um time competente olhando para isso. E vocês podem observar que é de fato o que eu falei: o mercado caiu, a gente cai menos, o mercado subiu, a gente sobe mais. E, pô, estamos aí com quase 60% acima da média do mercado desde que ela foi criada. Né? Então, é realmente uma carteira muito boa, é a cereja do bolo aqui na Valor Investimentos, quando a gente fala de renda variável. E aí, Diegão, se você puder comentar brevemente qual que é o objetivo da carteira, né? Como é que é feito esse rebalanceamento, como é que a gente escolhe empresas para compor essa estratégia. Com certeza, pessoal. A gente vê ali que são empresas, vocês devem conhecer a grande maioria ali, né? São empresas muito renomadas e empresas que a gente chama que passam no teste do tempo. O Brasil, ele não é para amadores, né? Esse é um ditado bem popular, porque os cenários aqui são muito divergentes. Às vezes a economia lá fora está bem, a gente tinha tudo para estar bem, mas tem uma questão fiscal, uma questão política. A gente tem diversos momentos ali que são instáveis na economia brasileira e isso balança demais o resultado das empresas. Mas a gente vê ali empresas que estão sempre dando lucro, estão sempre entregando bons resultados, tem uma gestão muito boa. A gente vê ali Itaúsa, né, que é a holding do Itaú, Petrobras, Vale, Axia, que era a Eletrobras, né, passou ali pela privatização, teve uma melhor operacional, redução de custos, entregando excelentes resultados, BTG Pactual, Equatorial, Alus, Caixa de Seguridade, Direcional, entre outros aqui muito conhecidos. A gente vê pesos, distribuição por setores que são muito estudados pelos analistas, eles tomam muito cuidado na hora de fazer essa distribuição. Maior parte aqui hoje da carteira é no setor financeiro. É um setor que a gente vê com muita resiliência e que passa ano, vai trimestre após trimestre, entrega resultados recordes. Energia, outro setor que tem um peso bem relevante aqui na nossa carteira. A gente vê muita perenidade, né? A gente vê que cada vez mais a gente está conectado, são carros elétricos, aparelhos ali na tomada, né? Celular, computadores. A gente vê com o avanço da inteligência artificial uma maior necessidade por data centers que consomem muita energia. Então, são empresas muito perenes, né? Setor de petróleo e mineração que não pode faltar, são os principais ali pesos no índice Bovespa. E ali a gente tem outros setores muito estratégicos, né? Telecomunicações, tem o consumo, construção, papel e celulose. É uma carteira construída de ativos resilientes que eles passam muito bem por diversos momentos da economia, tá? E a carteira, claro, tem as suas atualizações, né? Não é que a gente vai comprar esses ativos e a gente deixa para sempre eles. Os analistas fazem um estudo constante, né? Sempre tem os comitês ali para debater cada ativo. E muitas vezes um ativo muito bom chegou a um preço que está até mais alto do que o mercado entende que ele vale. Talvez ali seja a oportunidade de realizar esse lucro, o investidor ali realmente embolsar esse dinheiro e buscar uma oportunidade mais descontada, uma empresa que está indo muito bem também, tem uma excelente gestão, mas que tem um preço ali inferior ao que eles consideram justo. Então, eles fazem ali esse movimento de uma forma bem inteligente, que é justamente para conseguir esse alfa sobre o Bovespa que o Igor mostrou ali na imagem à frente. Né? Para a gente conseguir vencer o Ibovespa, a gente tem que fazer algo diferente, a gente tem que buscar ali uma rentabilidade a mais. Em resumo, pessoal, para fazer parte da Lume tem que ser uma empresa gigantesca, perene e pagar muito dividendo. Se é uma boa empresa, mas o dividendo não paga tanto dividendo assim, né? Tá investindo nela mesmo, por mais que seja uma tese de crescimento, né? Pô, a empresa vai crescer, e tal.
para fazer parte dessa carteira tem que pagar bastante dividendo, né? A gente tem outras estratégias que vão pensar em crescimento, enfim, com outras teses, né? Essa aqui é a geração de caixa, pagamento de dividendo, que conversa lá com aquele índice do IDIV que a gente mostrou, que conversa com o indicador quality, o preço tem que refletir a lucratividade, né? E aí eu trouxe só um exemplo aqui, né? Caso você colocasse R$ 300 mil na Lume Dividendos, fora o crescimento, a gente aqui não está falando agora de crescimento, de valorização, eu estou falando de dividendo. Quanto ia cair na minha conta todo mês de dividendo, né? Grana para eu reinvestir ou para eu gastar. O ideal é sempre reinvestir, né? Mas numa carteira de R$ 300 mil, a Lume entregou 11,68 de dividendos nos últimos 12 meses. Tá? Isso aqui não é crescimento, tá, pessoal? É dividendo. Então, pô, 11,68 nos últimos 12 meses. Esses R$ 300 mil estaria me dando em média ali R$ 2.920 de dividendo por mês, isento de imposto. Né? É R$ 3.000 que eu poderia comprar de ações a mais todo mês e aumentando o meu bolo, né? Ou rebalanceando a carteira em outras classes, conforme o momento se apresentar, o que tiver oportuno, né? O que tiver mais carente ali na minha carteira naquele momento. Então é realmente uma estratégia muito interessante. E